1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês para a Babilônia. Versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Glória a Deus. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa, adoramos o teu nome, oramos a ti, e agora, Senhor Deus, estaremos recebendo a tua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar às nossas vidas. Usa o teu servo, Senhor, poderosamente, e que nós, ó Pai, a igreja, possa estar pronta para receber esse alimento, que possamos, ó Pai, nos alimentando, fortalecer na fé, na graça e no andar contigo. Sei que em cada vida aqui que possamos estar, Senhor Deus, sedentos para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Queridos, de vez em quando, a gente nessa vida, quando passamos por momentos altos e baixos, e principalmente nos momentos baixos, nos vales da vida, vem aquela questão do complexo de inferioridade, vem aquele momento ruim que a gente atravessa e que a gente acha que não está sendo útil, que não está sendo muito produtivo, a gente acha que tudo que a gente faz não está dando certo, e outros fatores, muitos outros. Às vezes você não sente esse apoio da família, não sente reconhecido pela família, tanto que você se esforça, tanto que você se doa, mas só há cobranças, né, e julgamentos. Isso é também nas amizades, isso é no trabalho, pouco reconhecido, isso é no casamento. Você se doa tanto e o cônjuge não reconhece, sabe? Briga por coisas inúteis, sem motivo. Isso dá um cansaço na vida de qualquer um de nós aqui. A gente vive uma vida, realmente parece que a vida ela se levanta como uma onda, um tsunami. Parece que é para derrubar mesmo, né? Para realmente... Mas nós temos um Deus que caminha sobre as águas, que caminha sobre as tempestades e que acalma a tempestade. Nós temos um Deus que nos ensina a viver. Toda quarta-feira a gente tem um talmidinho ali e é ensinando a viver. A gente pega um texto de Mateus, começa a ler e explicar versículo por versículo, explicando a parte histórica, cultural e aplicação pessoal, para a gente sair dali já com a direção de viver. Ou seja, a Bíblia tem vários fatores que nos fortalecem a enfrentar essas marés, essas enchentes, né? Essas tempestades, e a gente não ficar muito para baixo. Irmãos, a Bíblia, essa carta de amor de Deus, tem tanta declaração para nós, que a gente não precisa estar ficando abatido por qualquer coisa, não. A nossa validação não depende de seres humanos, não. A nossa validação é somente do Senhor, e Ele já nos validou, Ele já nos aceitou. Todos nós que estamos aqui, nós já temos vida eterna, né? Nós temos a certeza de salvação. Aqui na Manancial a gente não prega aqueles crente ioiô, que é aqueles crentes que hoje eu estou, amanhã eu não estou, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo. Não, na Manancial a gente prega que nós crentes aqui estamos salvos, porque não dependeu de nós, foi algo feito na cruz do Calvário através de Jesus. Ele nos deu vida eterna, Ele prometeu ir e ter lugares para nós lá. Lógico que até lá, se somos salvos, vamos ter os frutos, as obras de um homem e uma mulher salvo. Amém, queridos? Então nós vamos ter o quê? Testemunho. Nós vamos ter uma vida de santificação, da qual ninguém poderá ver a Deus. Então há um equilíbrio, né? Que nós somos salvos pela graça, mas as obras, elas acompanham, né, o crente salvo. Não porque a gente fazendo alguma coisa vai ser salvo, não, porque nossas atitudes, nós somos maus. O homem é pecador, mas é por causa da graça, do sangue de Jesus, da morte na cruz, que nós somos salvos. Então a gente tem uma tranquilidade existencial, espiritual, e que dá para a gente viver com a vida com a cabeça levantada. Veja, sabe quando Deus fez aquela arca da aliança?
Aquela arca da aliança simbolizava o quê? A presença de Deus. Quando a arca era levada, o israelita ganhava a guerra. E Deus mandou fazer a arca de madeira, ou seja, uma coisa simples. Nós não somos assim, simples, né? Somos barro que a qualquer momento pode desfalecer. Mas a madeira acácia, ela tinha muito defeito. A madeira que foi feita era defeituosa. Mas havia nela, irmãos, um brodado de ouro nela. Um brodado de ouro, que significa que apesar de nós, Deus nos molda, coloca valor em nossas vidas, diga amém. Apesar de nós, Ele coloca essa parte de ouro naquela madeira defeituosa, mas Ele deu uma qualidade maior. Isso é a graça de Deus. Nós temos o sangue de Jesus sobre nós. Amém? Somos defeituosos? Somos. Mas a graça que está em nós é o que fala mais alto no mundo espiritual, né? O diabo sabe, ele vê e ele fica doidinho, porque a Bíblia diz que é só a gente resistir a ele e ele foge, ele não aguenta. Por quê? Porque o Espírito Santo, esse bordado de ouro que é sobre aquela madeira defeituosa acácia, tem mais valor para a glória do Senhor Jesus. O nosso valor está em Deus. Quem está feliz por isso, diga amém. Toda vez que você olhar para a arca agora, se lembra do que eu falei hoje, viu? Lembre-se, por favor. Glória a Deus. Deus também na Bíblia nos compara a vasos de barro. Aí a gente tem que entender algumas coisas sobre o vaso, né, de barro, que representa, que a Bíblia representa sobre nós e Deus. Veja, o vaso, naquela época, principalmente, tinha uma utilidade múltipla? Tinha, né? Guardava azeite, água, tanta coisa, farinha. Glória a Deus, aleluia. Então, o vaso, ele tem muita utilidade. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é útil para a glória do Senhor. Glória a Deus. Você tem muita utilidade. Inclusive levar um beliscão agora, você tem essa utilidade também, né? É muito bom, assim, Deus nos fez com muita utilidade, tanto que Paulo diz assim, que nós somos o corpo, né? Um é o dedo midinho, outro é, né, o pulmão, outro é, tudo vale a pena para a glória do Senhor. Então, nunca fique assim para baixo não. Ah, é porque isso, porque aquilo. Não olhe para essa, olhe para Deus, o que Ele acha de você. Né? Porque essas coisas ficam batendo a gente, entristecendo, diminuindo a gente. E Deus não quer que a gente viva de autocomiseração, sabe, dessas coisas assim, não. Deus quer que a gente se posicione como filhos de Deus, amados do Senhor, cuidados pelo Espírito Santo, filhos de um Deus amoroso. É assim que Deus quer que você se veja, e não de uma forma assim para baixo, se diminuindo, achando defeitos, achando isso, achando aquilo, ou alguém que fala e você assimila aquilo para você, né? Porque, como nós já falamos aqui, tem palavras que deixam a gente triste. Tem pessoas que não sabem elogiar, mas sabem criticar, e essas críticas destrutivas muitas vezes ela deixa para baixo. Do jeito que uma palavra deixa a gente para cima, tem palavras que nos deixam bem para baixo também, né? E as palavras de Deus para nós é para cima, reconhecendo nossos pecados, que a gente precisa se arrepender, mas Deus não quer que nada nos toque. Por quê? Mãe e pai cuidam dos filhos, e Deus é mãe e pai para nós melhor do que os nossos pais, e Ele nos guarda e cuida. Nós temos sim valor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja, todo vaso, antes de qualquer processo, ele é escolhido primeiro. Você foi escolhido primeiro. Foi Deus quem escolheu você, antes de você escolher a Deus. Quando o pastor fez um apelo, eu aceitei Jesus. Não diga isso não. Eu nunca gostei dessa frase. Pastor faz apelo para aceitar Jesus. Deus me livre. Aceitar Jesus, parece que Jesus está mendigando. Não, as pessoas vão se entregar a Jesus, se render a Jesus, se arrepender aos pés de Jesus. É assim que é a história.
sabe? Então, antes de você ter essa vontade de se arrepender e chegar para Ele, foi Ele primeiro que deu essa vontade a você. Ou seja, Deus te escolheu primeiro. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso, glória a Deus, né? Deus te escolheu primeiro. Lembre que essas palmas que você dá, não é para mim, não é para a Márcia, para o Elano, para a pastora Márcia, pastora Edna, não, é para Jesus, viu, irmão? Então vão aprendendo, né? Nenhuma igreja dá palma para o pastor, não. Toda igreja quando dá palma, é porque aquela palavra glorifica a Deus. Gostei da colocação. Aquela palavra glorifica a Deus, e a gente bate palma por causa dele. Amém? Então sempre guarde isso no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, se alegre, você foi escolhido por Deus. Diante de vários vasos, monte de vasos, você foi escolhido por Deus. Aleluia. Existem, segundo os estudos, 208 tipos de barro, mas apenas 6 servem para fazer vaso. Deus não pega qualquer barro para fazer o vaso. Ele detalhadamente é que escolhe, portanto, sinta-se privilegiado, porque você é um escolhido dentre milhares. É muito importante você saber isso. Quando você estiver lá fora, alguma coisa vier, eu sou um vaso escolhido por Deus. Eu tenho valor. Glória a Deus. Não, isso não vai me afetar, não. Vou dormir tranquilo hoje. Sabe por quê? Porque antes da opinião de qualquer pessoa, tem uma opinião de Deus sobre a minha vida. E eu sou um vaso escolhido por Deus. Eu tenho muito valor. Eu sou muito querido por Deus. Então, se você se abater pelo que as pessoas lhe dizem, você está dando ouvidos à voz do inimigo, esquecendo da voz de Deus. Como é as ovelhas com o pastor? Elas estão andando com o pastor no campo, aí de repente elas vão andando, aí o pastor dá um grito, elas ouvem a voz do pastor e seguem em direção a ele. Quando o enganador quer pegar as ovelhas, ele também dá um grito. Só que as ovelhas levantam a cabecinha e não reconhecem a voz, que não é o pastor delas. Aí elas ficam no mesmo lugar. Não vão em direção ao mal. Elas só vão em direção a quem elas conhecem, que é o Supremo Pastor, Jesus de Nazaré. Vocês sabem muito bem que as ovelhas, algumas fogem, são meio danadinhas e fogem, como algumas ovelhas de Jesus, né? Começa a fugir na vida de Cristo, em Cristo vai fugindo, e quando ela foge no campo, ela às vezes fica presa, assim, entra numa armadilha e fica lá presa e gritando. Ela não para de gritar. Por quê? Porque ela sabe que qualquer momento, a qualquer hora, em primeiro lugar, o pastor vai atrás dela. Ela tem essa certeza: o pastor vem atrás de mim. E segundo, ele vai me tirar desse lamaçal. Então, quando isso acontece, o pastor realmente vai atrás daquela ovelha. Por isso que Jesus disse: eu deixei as 99, fui atrás de uma. Vai atrás. E quando chega lá, ela está gritando, desesperada, né? Assim a vida, longe de Deus, a gente fica desesperado, né? Gritando, entre outras palavras, gritando. Ele vai lá e tira a ovelha, toda cheia de lama. Aquela lama, ela gruda no pelo dela e fica pesada, ela pesa muito mais quilos. Aí ele vai, dá um banho nela, corta tudo aquilo dali, apara, polda bem direitinho. Ela fica leve e mais branca do que a neve. Esse é o processo de Jesus na nossa vida. Deus faz isso conosco, faz isso com você. O profeta Jeremias, como foi lido agora, ele diz no versículo 5, né? Antes da madre, da barriga da tua mãe, ainda em formação, ele já escolheu você. Ele já escolheu você. Aí Davi disse: desde o ventre da minha mãe, tu contaste todos os meus dias. Tu sabes tudo de mim. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu. Ah, seu pai, sua mãe te abandonou, tua mãe e teu pai nunca ligou, sei lá. O que eu quero saber? Eu quero saber que aquele que me escolheu ainda no ventre, seja lá de quem for. Não importa quem tenha sido, seja o ventre que te gerou, mas desde lá Deus te escolheu. Se não recebe amor de mãe, de pai, problema. Eu recebo o amor de Deus, o amor de Deus, que é mais importante. Amém? Então,
Muitas pessoas às vezes ficam abatidas, porque meu marido, minha mulher, meus filhos, ninguém reconhece, que vida desgraçada, que vida não sei o quê. Vai olhar para Deus, olhe sua vida em Deus e valorize os dias que está aí na tua vida, porque tem Ele que está cuidando. Quantas vezes Deus te livrou, quantas vezes Deus te abençoou e você foca no que é ruim, não é? É como uma amizade, você tem uma amizade com uma pessoa e por causa de um bobo motivo, você deixa de ter amizade. E aquele momento todo em que teve, não conta não, né? Aqueles momentos bons, né? Momentos maravilhosos, glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Essas palavras são um negócio muito bonito, muito legal, quando a gente é amado e querido. A Edna disse uma coisa hoje que alguém chegou e disse para ela ontem: pastora, eu quero fazer de tudo aqui na reforma, de tudo que puder, porque o meu desejo é ver a senhora e o pastor feliz. Eu vou fazer de tudo que eu puder. Irmão, quando ela me disse hoje à tarde, eu chorei de 4 até as 5h30, sabe? Chorei e mandei um recado para a pessoa: muito obrigado pelo amor, pelo carinho, porque ali a gente ouviu o quê? A voz de Deus. Que Deus usa pessoas para nos amar, diga amém. Pessoas para nos cuidar. Do jeito que são usadas pessoas para nos ferir, nos maltratar, nos deixar lá embaixo, Deus levanta pessoas para fazer o contrário, para nos levantar para a glória do Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Vão aprender. Todo culto agora vão ficar na cola. Ô glória, vão ficar com o dedo tudo com reumatismo doído. Estão nem vendo, né? Osteoporose, sei lá o que. Não estão nem aí, né? Fibromialgia, como é o nome? Vamos, sei lá das quantas. Tudo que for dirigir aí, meu amigo, eu não estou nem vendo. Vão bater palma em nome de Jesus. Glória. 2. Aprenda também o seguinte: ninguém aqui é perfeito, mas nós somos aperfeiçoados em Deus. Não vai ver perfeição em mim nem em ninguém. Então desista, tá bom? Não que aqui aconteça, porque eu estava dizendo ao Márcio: essa equipe que ficou aqui, tá vendo? Essa igreja que ficou, tudo gente boa, tudo são famílias. Aí o Adair Júnior disse para mim: Fábio, pastor, ele chama de pastor, a igreja realmente lá é complicada. Para o pessoal vir da rua e entrar, o Erandi está de prova. É muito complicado mesmo. Eu concordo. Só está lá as pessoas que gostam do Senhor. Está tudo selecionado. Aí eu estava dizendo ao Márcio: mas quem está aqui é um pessoal de família, tanto família, pessoal maduro, pessoal tranquilo. Tem ninguém preocupado aqui em queimar ninguém, matar ninguém. Está tudo tranquilo, sabe? Então é uma turma boa, que a gente tem que valorizar isso. Porque a gente gosta de ver muito número, sabe? Aquela visão distorcida, né? Todo pastor gosta de ver aquilo, aí fica, eu sou bom mesmo, olha o tanto de gente que tem aqui. Mas esquece das pequenas coisas, que são aquelas que permanecem para sempre, né? São aquelas. Eu vi uma voz, não sabe quem é esse pastor? Muito querido. Mais de 100 e tantas igrejas aqui no Ceará. Onde ia era ovacionado, onde ia era... Todos nós queríamos ser como ele, até pregar como ele, tudo. Aí quando ele foi mudando, né, ele foi mudando a visão dele, todos aqueles que babavam ele quando terminava o culto, que não deixavam ninguém chegar perto, deixaram e foram embora. Aí ele disse assim: eu sinto saudade, eu sinto assim, não é saudade, ele disse: eu sinto um arrependimento. Porque quantas e quantas vezes, milhares de vezes, aquela multidão de babão chegou perto de mim, me abraçou e dizia a palavra e tudo, e eu esqueci de Dona Maria lá atrás, Dona Josefa de 87 anos lá do outro lado, que nem conseguia chegar até mim, porque havia uma barreira dos discípulos, né? E eu perdi meu tempo com pessoas que não me valorizaram, me abandonaram.